A partir do verso 12, vamos ler o que diz a palavra de Deus. Primeira carta de Pedro 4:12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, injuriados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Feche os olhos, deixa aberto nesse texto, não feche a Bíblia, feche apenas os olhos. Querido Deus, mais uma noite estamos aqui a te incomodar, a molestar o Senhor, que nos ajude, que seja solícito, propício a nós, Senhor. O que será de nós, a parte da sua graça e da sua presença? Meu Deus, eu sei que o Senhor tem contenda contra nós, pela nossa frieza, gelidez e incredulidade, diante de tais promessas. Eu sei que entristece o Senhor o fato da nossa ignorância, acerca dos seus atributos, da sua pessoa, da sua majestade, da sua grandeza. Eu sei que não te servimos na porcentagem máxima do nosso ser, Senhor, mas por isso viemos a ti, rogando a sua misericórdia, rogando a sua graça. Atrai-nos para ti, Senhor, sustenta-nos em ti, Senhor, quebranta o nosso coração petrificado, empedernido, insensível, penetra e perscruta a nossa mente tão cauterizada e poluída por esse século mau, Senhor. Deus nos faz andar nas veredas antigas, nos faz amar ao Senhor com todo o nosso coração. Comunica graça essa noite, através da exposição desse texto, Senhor, que a espada de dois fios penetra até juntas e medulas, alma e espírito, e ela vem discernir a intenção do nosso coração. Quebranta-nos e seremos quebrantados, salva-nos e seremos salvos, consola-nos e seremos consolados. Receba a glória para si neste culto, faz avançar teu reino e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Existe na teologia uma doutrina chamada teodiceia. É a doutrina que estuda o mal. E a teodiceia tem sido durante os séculos a causa de grandes debates teológicos. E por que ela é a causa de grandes debates teológicos? Porque a maioria dos filósofos e alguns teólogos liberais, bem como ateus, não conseguem conciliar a ideia da existência de um Deus soberano, eterno, infinito, cheio de amor, existir ou coexistir ao mesmo tempo no mundo em que habita dor, sofrimento, morte e mal. Logo, para os ateus, o fato de o mal ser real e presente, a dor e o sofrimento serem reais e presentes, não é possível a existência de um Deus que tem atributos eternos e que se diz ser bom e amoroso, porque seria impossível um Deus onisciente, onipresente, onipotente, cheio de amor, coexistir ao mesmo tempo com o mal, permitindo que o mal ocorra. Então vai a pergunta
que é a pergunta de debates de séculos: por que um Deus onipotente, onisciente e onipresente, que não só tem amor, Deus não tem amor, Deus é amor, por que um Deus amoroso permite o mal, permite o sofrimento, permite a dor? Essa é a grande questão no meio acadêmico e filosófico, e talvez seja também a questão e a incógnita da sua alma, porque a AIDS alastra, prolifera e devasta milhões e milhões, todas as décadas. Porque há guerras, chacinas, genocídios, infanticídios, morticínio, todos os anos. Porque há doenças incuráveis e intermináveis em toda a face da terra. Porque há injustiça, maldade, perversidade, corrupção, e porque milhares e milhões de inocentes, indefesos, sofrem, mesmo existindo um Deus que governa tudo e todos. Talvez seja a pergunta da sua alma: por que Ele permite? Por que tinha que haver um diabo no jardim do Éden? Por que tinha que ser enviado para a terra? Por que ele não foi aniquilado de todo? Por que o mal existe? Então, a maioria de filósofos vai descartar a existência de Deus por conta da existência do mal. Mas há algumas razões para nós entendermos por que o mal existe, a dor e o sofrimento. Primeiro, Deus não é o causador do mal. Deus não tem culpa pelo mal. Deus não pode praticar a maldade. Como está escrito no livro de Jó: longe de ti, ou longe esteja o Altíssimo de praticar a iniquidade ou perverter o juízo. É impossível que Deus peque, é impossível que Deus faça o mal, é impossível que Deus seja injusto. Deus não é o causador do mal. Da onde veio o mal então? O mal é oriundo do pecado. O mal se originou da queda, primeiro no céu, com a rebelião dos anjos e do querubim ungido, Satanás. Posteriormente, a queda de Adão e Eva. Do pecado se originou o mal. Então Deus não é o causador do mal, e sim o pecado. Logo, o pecado está instalado aonde? No homem. Então o mal é fruto do homem. Segunda resposta lógica para o problema do mal, talvez pode se encontrar numa das leis de Newton: causa e efeito, ou ação e reação. É a lei da semeadura. O mal presente é fruto do arbítrio do homem. O homem decide fazê-lo, corromper, matar. Fruto do homem. Fruto de atitudes que o homem comete. São eles que assinam leis. São eles que removem leis. São eles que queimam toneladas de alimento em nações ricas, para fazer os alimentos terem altos valores, e deixam nações pobres morrerem. É fruto do arbítrio. O mal é fruto da imprudência do homem. Dirigir embriagado, sem cinto de segurança, não ter uma dieta balanceada, não ter prudência, ocorre mal. Lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Você não planta abacate e colhe cenoura. É a lei da semeadura. Toda ação provoca uma reação, e toda causa provoca um efeito, e não existe efeito que não possua causa. Logo, o mal é fruto
do arbítrio do homem. Tudo bem? Deus não é o causador, Deus não provoca, e o mal é consequência. Por exemplo, tragédias naturais. Não é Deus que balança a terra para ter as tragédias. Muitas delas são também causadas pelo homem. Incêndios, inundações. Por exemplo, as enchentes no rio Tietê, em São Paulo, que causam um transtorno danado, mata gente, adoece, empobrece, são consequências da má administração, da má divisão de propriedades. Ok, esses são os causadores do mal. Agora, mesmo Deus não sendo o causador do mal, por que Ele não impede o mal? Por que Ele permite o mal, uma vez que Ele tem domínio e controle? Deus tem as suas razões para não evitar o mal e para permitir o mal. A maior resposta e a melhor resposta que existe, é que Deus enviou um Salvador na terra, para sofrer como um homem, e morrer na cruz, garantindo a nós uma felicidade, paz, e alívio do sofrimento total, em outra terra, em outro mundo. Logo, a permissão do sofrimento e do mal na terra, é para atrair estes homens pecadores para a cruz de Cristo, e sofrerem a semelhança do seu Senhor, crendo no seu sacrifício, para assim, um dia, serem completamente livres do mal. É porque o propósito de Deus não é nessa terra, é na terra vindoura. É por isso que Ele permite o mal. É por isso que Ele permite o sofrimento, porque Ele tem um propósito de usar o sofrimento para atrair você para Cristo, para o seu Salvador. É para que a justiça de Deus venha punir os causadores do mal. É por isso que Ele não interfere no processo. Essas são algumas das razões. Porque se a trajetória do homem se limitasse à terra, qualquer um que se convertesse seria livre do mal instantaneamente. Uma vez que Deus tem planos mais elevados para nós, e eles não consistem só nessa esfera terrena, Ele vai permitir o mal que Ele não causou. O ano aqui é 60 da era cristã. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro escreveu em meados de 60 e 64 depois de Cristo. Ele escreveu essa carta por intermédio de Silvano, o seu escriba. Assim como Baruque era o escriba de Jeremias, Jeremias profetizava, vaticinava, ditava, proclamava a palavra, e Baruque a escrevia, e levava esses escritos a Judá. Pedro, ele tem a inspiração, ele recebe a inspiração para escrever a carta, e o seu escriba Silvano a escreve. Os destinatários dessa carta eram os gentios dispersos da Ásia Menor, das províncias da Ásia Menor. Provavelmente era um grupo de cristãos convertidos após o Pentecostes, no sermão de Pedro, a qual ele ganhara 3.000 almas. E ali naquele sermão estavam pessoas de diversos lugares do mundo, inclusive da Ásia Menor. Essa é uma das interpretações possíveis. A segunda é que os destinatários da carta são ovelhas que o apóstolo Paulo ganhou
nas suas viagens missionárias. E agora estão necessitando da carta que Pedro vai escrever para orientá-los. Qual é o propósito da carta ter sido escrita? Esses judeus, esses gentios estavam dispersos até ali na Ásia Menor, nas províncias. A carta tem o intuito de consolá-los, dirigi-los e fortalecê-los pela dura perseguição que eles estão sofrendo. Se você lembrar, no ano 60, Roma é governada por Nero, o protótipo de anticristo, um dos homens mais perversos que pisou na terra. Ele desencadeia a primeira grande perseguição dos cristãos. Ele mata, ele coloca fogo, ele degola, ele joga no Coliseu para ser comido vivo pelos leões. A perseguição começa aos cristãos romanos, mas ela vai se estendendo e chega até na Ásia. E esses cristãos aqui dispersos estão sendo perseguidos pela espada romana, estão sofrendo. Pedro vai escrever para ensinar a eles como sofrer, como passar o sofrimento, como encarar o mal, como encarar a dor, como encarar o vale, como encarar a provação, sem se desviarem, sem murmurarem, tendo em vista que a nossa pátria não é nesse mundo. É aonde que Pedro vai escrever: vós sois forasteiros e peregrinos em terra desconhecidas. É como Paulo escrevendo a Timóteo: Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. O intuito da carta é esse. E a minha mensagem é para você saber por que você sofre, como passar o sofrimento, como lidar, como entender teologicamente, biblicamente, espiritualmente a razão do sofrimento, como passá-lo sem incorrer no erro de Israel. Israel teve uma promessa de ir para a terra prometida, mas Israel não esperava tantos anos de sofrimento, de provação, 4 décadas sofrendo, padecendo, e ainda assim eles não aprenderam, eles murmuraram, questionaram, foram incrédulos e perversos, e foram dizimados no deserto. E eles não entraram no descanso, diz o autor de Hebreus, não entraram no repouso, eles pereceram, porque eles não souberam explorar o deserto, eles não souberam aprender, se submeter à dor e ao sofrimento. Eu acredito que você que está aqui passa por isso. Essa pregação ela é sempre atual, ela é sempre oportuna e ela é sempre pertinente. Porque enquanto nós habitarmos nesse tabernáculo terrestre, que é o nosso corpo, nós padeceremos perseguições, sofrimento e dor. É verdadeiro que alguns que estão aqui estão passando por isso. É verdadeiro que alguns que estão aqui já passaram por isso. É verdadeiro que todos que estão aqui passarão novamente agruras, períodos escuros, tentações, provações caudalosas, e você precisa se preparar. A palavra do Senhor diz, meu irmão, que com o passar do tempo, o cumprimento das profecias, o período das trevas e escuridão governará, e a igreja do Senhor sofrerá mais e mais a cada dia. Se prepare, se prepare. Quando os soldados vão pegar Jesus no Getsêmani, Pedro vai cortar a orelha do soldado Malco,
Jesus então repreende e diz: Pedro, embainha a espada. Não sabes tu que se eu quisesse, rogaria ao meu Pai e lhe enviaria 12 legiões de anjos? Contudo, esse é o período das trevas e o momento da escuridão. Leonard Ravenhill diz que chegariam dias tão escuros que faria a idade das trevas ser meio-dia. A idade das trevas foi do século X ao século XV. A Inquisição, a caça às bruxas, um ceticismo, um paganismo horroroso. E estou começando a ver que aquela época era meio-dia mesmo. Prepare-se para isso. Como então Pedro conforta esses discípulos? Como Pedro então ensina esses cristãos que estão sob a espada romana? Como Pedro então vai ensiná-los a atravessar provações, encarar a dor e o sofrimento? Como você que está aqui como cristão, que está passando uma dura provação, deve encarar isso? Ele começa o texto dizendo assim: amados, amados. Ele usa o termo amados. O que significa dizer amados? Significa o fato de você estar sofrendo não significa que Deus não te ama. O fato de você estar sofrendo, padecendo, não significa que Deus te abandonou. Não significa que Deus não tem apreço, amor por você. Ele diz para quem está sob a espada, para quem está sob os leões, para quem está tendo problema financeiro, para quem está tendo desemprego, porque Roma perseguiu os cristãos dessa maneira: desemprego, faltava pão, faltava moradia, havia morte, havia prisão. Ele está dizendo: mesmo vocês sofrendo, Deus não deixou de vos amar. E eu estou dizendo a mesma coisa para vocês. O fato de passar provações, o fato de passar labores, o fato de enfrentar dores e sofrimentos, não significa que Deus se apartou, não significa que Deus não vos ama. Deus ama vocês. Só que o contrário também é verdade. Porque a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16 é um versículo soteriológico, mas João 3,16 é a maior expressão do amor de Deus nas Escrituras, porque ele vai mostrar a extensão, a profundidade do amor. Deus amou vocês de tal maneira, profundidade qual? Ao ponto de enviar o seu Filho para morrer por vocês, para se fazer carne, pecado e maldição, e ser condenado. Essa é a extensão e a profundidade do amor de Deus. Jeremias 31:3 diz: com eterno amor eu te amei, e com laços de benignidade eu te atraí. Deus ama você. Deus ama você. Não pense que o fato dele estar em silêncio, não pense que o fato de passar provas, não pense que essa escassez, essa agrura descomunal é uma prova de que ele não te ama. Não, mesmo vocês sofrendo, faltando pão, sob a espada de Nero, sem lugar, sem morada fixa, sofrendo desemprego, pestes, Deus ainda vos ama. Deus ama você. Deus nos ama. Só que a segunda verdade, a segunda afirmativa também é verdade. O fato de Deus nos amar não significa que nós não vamos sofrer. O fato de Deus te amar
não significa que você não vai sofrer. O fato de Deus te amar não significa que você não vai sofrer. O que a Bíblia diz a esse respeito? Hebreus 12:5 diz assim: que Deus exorta e Deus corrige todo aquele que Ele ama. A aflição, o sofrimento e a dor, elas são comuns para aqueles que Deus ama. O fato de te amar não te priva do sofrimento. A Bíblia diz assim: amei Jacó e aborreci a Esaú. Presta atenção. O que o Pedro está querendo dizer? Muito pelo contrário. Se vocês acham que o sofrimento é uma amostra que Deus não ama vocês, é diametralmente oposto. O sofrimento, a dor e o mal é uma prova que Deus ama vocês. Porque ele vai dizer lá, amados. O termo amados é para os dispersos da província da Ásia que estão sofrendo. Eles são amados. Hebreus 12 diz que Deus exorta, permite o sofrimento, a perseguição e a dor a todos que Ele ama e tem como filho. A prova da sua filiação e do amor de Deus é que Ele vai aplicar em você a disciplina amorosa. Pedro está confirmando, está dizendo: eu estou autenticando o amor de Deus por vocês, vendo o sofrimento. Segundo, vocês estão autenticando, tornando autêntico a filiação de vocês com o sofrimento. Agora, se estáis sem disciplina, da qual todos os santos são participantes, vós já não sois filhos, e sim bastardos. Corrobora isso com a declaração: amei Jacó e aborreci Esaú. O que o senhor está querendo dizer? Ele fala que amou Jacó, mas aborreceu, odiou Esaú. Estude a vida de Jacó e estude a vida de Esaú. Esaú, Jacó, que ele falou que amou, sofreu, foi envergonhado, humilhado, enganado, padeceu, Deus o açoitou, ele sofreu. Jacó é um dos homens que mais sofreu na escritura, sentiu dor, desprezo, vergonha, vales e provações marcaram a vida de Jacó, que ele amou. E Esaú teve uma vida farta, próspera, rica, de paz e quietude. Jacó acumulou gordura, Jacó não teve sofrimento, Esaú não teve sofrimento, Esaú não teve perseguição, Esaú não teve oponentes. Todavia, Esaú, Deus odiou. Cuidado se você está sem a disciplina amorosa de Deus. Cuidado se você não sofre quaisquer sofrimentos na sua vida. Todo crente que passa por provas, todo crente que sofre, todo crente que convive com a dor e o sofrimento, é uma prova da disciplina amorosa.
conformando você à imagem de Jesus, santificando você, purificando os seus valores. Agora, se você está sem disciplina, a prova, o sofrimento e a dor pode ser uma evidência de você ser bastardo, de Deus estar aborrecendo você. Um dos piores juízos que Deus pode dar para alguém é deixá-lo de lado, é esquecer dele, é não corrigi-lo mais, é não discipliná-lo, é deixá-lo gozar de gordura, fartura, paz e quietude. Isso é perigoso. Está 2 anos que não fura um pneu do carro? Cuidado, isso é perigoso. Eu amei Jacó, sofreu, vale, dor. Eu aborreci Esaú, conforto, paz, quietude, gordura. Vocês estão equivocados quanto ao sofrimento. Vocês estão influenciados pelo pós-modernismo, a teologia da libertação e a teologia da prosperidade, que causou, meu irmão, que emperrou a doutrina cristã no que diz respeito ao sofrimento. Essa doutrina maldita ensinou que o crente não sofre, que o crente não pode sofrer, que é paz, prosperidade, gozo e saúde, todo aquele que vem para Cristo. E é exatamente o oposto que a Bíblia afirma, é exatamente o oposto. Nós estamos equivocados. Se você pensa que cristianismo, se você pensa que vida cristã é um convite à colônia de férias, é uma vida requintada, pitoresca, cheia de conforto e quietude, você está enganado. Meu irmão, o justo Noé sofreu, o justo Ló sofreu, o justo Abraão sofreu, o justo Isaac sofreu, o justo Jacó, o justo José, o justo Moisés, o justo Josué, os juízes sofreram, os reis sofreram, os profetas maiores sofreram, os profetas menores sofreram, os apóstolos sofreram, o Messias Santo sofreu, e o último apóstolo, o último livro, padeceu prisioneiro numa ilha. Por que todos os santos padeceram? Porque amados, eles são amados de Deus, é a prova do amor de Deus, é a prova da filiação, é a disciplina amorosa que Deus aplica a todos os santos e a todos os conversos. O sofrimento. Está sofrendo? É pela causa? É pelo Evangelho? É pela justiça? Você é amado. Deus ama você. O fato de você sofrer não significa que Ele não te ama. Ele ama você. Lembra quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha 7 vezes mais quente? Um quarto homem desceu, e o seu semblante é como o filho dos deuses, deu a mão para eles, caminhou com eles na fornalha. Esse homem era Jesus. Ele ama você. Por ti Ele deu o Egito e a Etiópia, por ti deu seu filho. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois foi aquele que morreu, ressuscitou e está sentado à destra do Pai e intercede por nós. Deus ama você. Ninguém vai intentar acusação contra você. Deus ama você. Agora, ai de vós, quando todos falarem bem de vós. Ai daqueles que riem, é o que o Senhor diz. Ai daqueles que confiam nas riquezas. É os ais para gordura, é os ais para quietude, é os ais. Cuidado. Pastor, há 2 anos nem um pneu fura, nada, nem mosca vai na minha casa, nada.
um telefonema, uma ameaça, uma doença, nada. Ele amou Jacó, a quem ele disciplinou e açoitou diariamente, e ele aborreceu Esaú. Não pense, essa igreja neopentecostal maldita diz que quando um crente bate carro, é mandado do emprego, fica doente, é juízo de Deus. Eu destruo, meu irmão, essa doutrina é o oposto. Quando você está sem disciplina, quando Deus te deixa de lado, enriquecendo, engordando, gozando de paz e quietude, isso é o juízo de Deus, biblicamente. Não fica molestado você que está passando prova, não. Você que está sofrendo com o marido ímpio, com doenças e problemas financeiros, não é demônio coisa nenhuma, não é falta de fé coisa nenhuma, é a disciplina amorosa de Deus, não querendo dar dinheiro, casa, carro, beleza, mas te dando uma coisa melhor, te formando a imagem de Jesus, abrindo seus olhos para a eternidade, dizendo: eu gravarei a eternidade nos seus olhos. É disciplina. Amados, ele vai usar o termo não estranheis. Primeiro, aprovação, só no amados, os crentes da Ásia já ficaram, ufa, achei que Pedrão ia falar, o bando, o matilha, ou alcateia. Amados, Deus está falando aqui para quem está sofrendo, amado. Deus está falando para quem está sendo perseguido, amado. Deus está falando quem está passando dor e luta, amado. Amados, filhos de Deus, que coisa linda Deus disciplinar a igreja dele. Não estranheis. Por que Pedro usa esse termo não estranheis? No grego quer dizer, recebei como hóspede. Olha o termo grego que usa, recebei como hóspede. Porque nessa época aqui, no ano 60 da era cristã, era a coisa mais normal do mundo, a perseguição. A igreja de Cristo nasceu sob perseguição, a igreja de Cristo avançou sob perseguição, a igreja de Cristo cresceu sob perseguição, e Pedro vai dizer, não estranheis. O que está acontecendo hoje? Crente não pode sofrer, crente não pode ficar doente, não pode bater carro, não pode perder emprego, não pode pular um bandido na casa de crente, porque é um absurdo. Pedro está dizendo, não estranhem a prova, isso é coisa normal na vida de crente. Não estranheis. Quando ele vai dizer assim, receber como hóspede, a ideia que está passando aqui, o grego, é assim, ó. Cleusa, Anderson, José, vai ter momentos na sua vida que você vai ter que receber aprovação na tua casa e hospedar ela por algum tempo. Você vai ter que hospedar, vai ter que conviver com provações. Não estranhei. Sabe o que Pedro está ensinando aqui? Gente, que negócio é esse de crente não poder sofrer? Meu irmão, seu filho pode ficar doente, você pode perder o emprego, você pode sofrer um acidente, você tem propensão a pegar depressão, a ter depressão. Meu irmão, não estranheis. As provações entre os cristãos são coisas comuns. O sofrimento, a dor e o mal é comum entre o povo de Deus. Não há nada de errado com sua vida em sofrer. Não estranheis. Não estranheis. Agora por que estranha? Porque 40 anos atrás veio um bando de salteadores ensinando. Está sofrendo? Satanás está na tua vida.
Perdeu o emprego? Você não tem fé. Crente não pode ficar doente. Não pode. Porque ele levou sobre si todas as dores. Crente não pode ser pobre, porque meu é o ouro e minha prata. Não sabe nem fazer a leitura do versículo. Burros. Está falando que dele é o ouro e a prata, não é meu, é dele. Ó, está doente? É encosto, é Satanás. Crente tem que ser vencedor. Esse evangelho triunfalista, teologia da libertação, louvor que liberta, teologia da prosperidade. Bateu o carro é demônio, perdeu o emprego, está em pecado, é falta de fé, está adulterando, hein? Está cheirando, está bebendo, está roubando, é pecado, é demônio, é Satanás. Por quê? Porque crente não sofre, crente é próspero, crente não fica doente. Depressão é um demônio, afirmou T.L. Osborne, um dos maiores influenciadores da teologia brasileira. Depressão, demônio. Então Elias era endemoniado. Então Davi vivia com demônio. Depressão é patológico, é uma disfunção química. Qualquer santo cheio do Espírito Santo pode ficar depressivo. Homem de Deus perde emprego, homem de Deus bate carro, homem de Deus é assaltado. Não estranheis, é normal. Conversa é essa? Nós viramos uns crentes tão superficiais, não sabemos lidar com o sofrimento, não sabemos lidar com a dor. Não pode furar um pneu que escandaliza, que arma barraco. Perde o emprego, vem aqui, pastor, acabou o mundo. Não, acabou o mundo porque você perdeu o emprego. Não estranheis. Não estranha. É comum. É comum. Meu irmão, nessa época, a igreja estava sendo perseguida por Nero. Dificilmente o sofrimento era algo estranho para eles. A igreja Aliança do Calvário, para mim e para você, dificilmente o sofrimento tem que ser algo estranho para você. Meu irmão, a Bíblia é um livro dos sofredores. O seu Messias sofreu a semelhança de um homem para você seguir as pisaduras. Meu irmão, a dor, o sofrimento, as perseguições são marcas de uma igreja bíblica, de um cristianismo verdadeiro. Olha o que diz o Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, muitas, elevadas, contínuas são as aflições, os sofrimentos do justo. Não existe aqui poucos são os sofrimentos, nenhum são. Se é justo, vai ter muitos sofrimentos. João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus está te falando isso às vésperas de ser assunto aos céus. Jesus está dizendo isso. Eu estou partindo, eu estou subindo. No mundo tereis aflições. Que mundo que ele está falando? Mundo aqui é cosmos, mundo aqui é terra, mundo aqui é esse sistema que nós vivemos. Nesse sistema, nessa esfera, nesse século, nós teremos aflições. Não estranheis, muitas são as aflições do justo. Filipenses 1:29. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, a não somente crer nele, mas também a padecer por ele. Que pregadores são esses que omitem a segunda parte do versículo? Em relação a Cristo, você não foi chamado só para crer nele, mas também a padecer pelo nome dele. Você foi chamado para isso. Não estranheis. Não estranha não. É normal. Meu irmão, talvez os versículos que mais exprimem isso é o que o Paulo escreve na segunda carta a Timóteo.
ele vai falar das viagens dele para Timóteo. É uma carta pastoral. A primeira carta ele trata mais da vida de Timóteo e ele trata dos problemas da igreja. Na segunda carta ele trata mais da sua pessoa como ministro. Ele vai dizer, 1 Timóteo 4,11: aflições tais quais eu sofri em Icônio, Listra e Antioquia. Quantas tribulações sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Verso 12 ele vai dizer: os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Não estranheis. Não estranheis. Não estranheis. Meu amigo, quando eu estou naquela sala ali há uma semana, não aconteceu nada. Ninguém reclamou, nem um e-mailzinho. Eu já venho orar, devo estar em pecado, estou na carne, demônio não quer nada comigo, ninguém quer me perseguir. Você não deve achar que está tudo certo quando está tudo em paz com você. Cuidado. Você deve achar que está tudo errado quando as coisas estão em paz demais. John Wesley orou. John Wesley estava com seu cavalo e há 2 semanas não levava uma pedrada, porque John Wesley foi conhecido por ser apedrejado e arrastado da cidade. As portas da Inglaterra fecharam para John Wesley. John Wesley é espancado, tinha traumatismo craniano. Ninguém queria ouvir os sermões de Wesley, que estavam pautados na regeneração e santificação. Então ele ora a Deus e diz: Senhor, esquecesse de mim. Quando ele ora, um tijolo passa no nariz. Era um cara de carroça perseguindo ele. Louvado seja o teu nome, Deus, obrigado por lembrar de mim. Quem de vocês já orou: Senhor, onde estão os sofrimentos dos santos? Onde estão as aflições do justo? Cuidado para não ouvir bastardo, Esaú. Onde estão? Ele continua: amados, não estranhei a ardente. Ele fala de uma ardente prova. Ardente prova, no grego purósis. Sabe o que quer dizer? Olha o texto, o termo que ele usou. Olha lá. Eu fico bobo de ver que a Bíblia, ela não argumenta com a nossa lógica, com a nossa percepção. Porque se Deus tivesse dó, só prova. Não, ele vai pôr ardente, porque ele tem que explicar. Amados, não estranheis a ardente prova. A palavra ardente era usada para descrever uma pessoa queimada. Queimadura de 3º grau, tá a carne, a pele para fora. Queimadura. Queimadura. Não estranheis a prova que queima. Mas o autor está indo mais além, está dando a ideia assim: vocês não vão queimar fisicamente. É o ardume que a queimadura dá. Não estranheis uma prova que arde. Mas ele vai além ainda. É uma prova que arde como o fogo que queima. Para chegar na nossa transliteração e dizer assim: amados, não estranheis a prova de fogo que vocês vão passar. É uma prova de fogo, é uma prova que arde, é uma prova que queima, é uma prova que dói. É o que ele está dizendo. A espada está chegando aí, Nero está vindo aí, ele vai persegui-los com a dor da queimadura da cidade de Roma. É isso que Pedro está querendo dizer. Meu irmão, minha irmã, a prova arde às vezes. Não está ardendo, irmã? Pastor, se eu fosse descrever a prova, ela é igual queimadura mesmo. Arde, dói, é uma prova de fogo. São perseguições, são calúnias, doenças, são problemas financeiros, conjugais, que ardem, que queimam, que doem. Ele não está aqui, irmão, ele está falando isso aqui para ele não desmerecer a sua dor, não, para não achincalhar com a sua dor, não,
está doendo e você sabe disso. Você sabe que é quase que acima do seu limite. É uma coisa difícil. E às vezes tem gente aqui, infelizmente, tem uma visão que prova de explodir a casa, capotar o carro 5 vezes, ser atropelado por uma jamanta. E claro que isso aí é prova. Mas às vezes não tem nada físico acontecendo com você. É um tormento mental. É um torpedo de Satanás triturando a sua mente, não te dando paz, asfixiando você, não te dando um segundo de paz, e está queimando essa prova. Sofismas de Satanás, confusão, um aperto no coração, uma aflição, um desejo de suicídio. Prova, está ardendo. Não é porque bateu o carro, porque perdeu dinheiro, porque está doente. São conflitos internos, são vazios existenciais, culpas, acusações, insônias, tormentas. E você diz: está ardendo. Talvez é uma mãe perseguindo, é um pai perseguindo você, é um marido truculento, um marido que você, Deus, que prova com esse homem, Senhor. Está ardendo, está queimando. Eu não sei se você já se queimou. As donas de casa costumam queimar muito no forno ou na panela, mas já deve ter pessoas que tiveram acidentes com isso. Eu tive um acidente quando eu tinha 13 anos de idade. A panela de pressão estava fervendo. Ela fez um barulho estranho. Eu fui lá observá-la, quando eu vou, ela estoura. O vapor que saiu do feijão queimou meus olhos. Eu corri o risco de ficar cego. Não fiquei. Todavia as primeiras 3 noites, as minhas córneas estavam queimadas. Parecia que eu estava com 200 gramas de areia dentro de cada olho. Estava sentindo a dor da queimadura. Foram 3 noites sem dormir de tanta dor, a dor da queimadura. Talvez você passe noites insones por causa da dor da prova. Talvez você está perdendo o apetite, perdendo peso, tendo insônias, pesadelos, pela dor da queimadura, porque é ardente prova, é prova de fogo que você está passando, ou vai passar, ou já passou. Ardente prova que vem sobre vós para vos provar. Algumas traduções está tentar, mas a palavra aí é refinar, provar, testar, é a palavra. Amados, não estranheis a ardente prova. Irmão, aí Pedro vai dizer assim: primeiro, o fato de vocês sofrerem não significa que vocês não são amados. Vocês são amados. Segundo, o fato de serem amados não significa que vocês não sofrerão. Vocês sofrerão exatamente porque são amados. A prova do amor é a disciplina. Não estranheis. Meu irmão, é comum na vida cristã saudável o sofrimento, a dor e a perseguição. Terceiro, ardente. Não vai ser brinquedo não, irmão Walter. Não vai ser brinquedo quando vir não. Quando vem para valer. É ardente, para nos testar nos nossos limites. Agora Pedro vai começar a maciar. Tem um propósito. Ela não vem por vir não. Quem falou que Deus perde tempo? Ela tem um propósito. Você não perdeu bens, capotou o carro, ficou doente, perdeu filhos, sofreu algo que seja que está ardendo. À toa não. Ela vem para vos provar. Ela vem aqui, o termo que Pedro está usando aqui, é o mesmo, a mesma técnica que se usa para provar o ouro,
para ver o quilate do ouro, para quilatar o ouro, para avaliar o ouro, vem para ver o valor do ouro. Essa ardente prova tem um fator benéfico, ela tem um propósito, tal como o ouro, vem para avaliar o seu valor, o valor que você tem, vem aquilatar o seu cristianismo, vem testar a sua fé, vem pôr em prova a sua fé, vem autenticar a sua conversão. É nessa hora que os bodes se separam das ovelhas, é nessa hora que o joio se separa do trigo, é nessa hora que as glórias de Cristo se manifestam nos santos, e a obra murcha e seca da carne é queimada. É nessa hora, é para vos provar, é para vos provar como ouro, o seu valor, o seu quilate, a sua pureza, a fidelidade da sua fé, a autenticidade do ouro ou da sua fé. Pedro está escrevendo assim no brasileiro português. Ó, escuta, negada da província maior, da Ásia Menor, das províncias. Agora vamos saber quem é crente e quem não é. Porque, Pedro, Nero está chegando. Nero está vindo aí. Como é que está a casa? Olha, alfacinho na geladeira, tem umas asinhas para fritar, bolinho, pão, e menino na escola, carro na garagem, e nós estamos louvando e no culto. Beleza. Eu quero ver depois de Nero. Eu quero ver depois da espada. Agora chegou a hora de peneirar, de aquilatar. Agora chegou a hora de testar o valor do ouro. Agora chegou a hora de ver o quilate, de autenticar a fé, de testar o teor do cristianismo. É isso que ele está dizendo, de ver a pureza da sua conversão, de ver a fidelidade da sua fé. Eu passei por algumas igrejas, eu passei por uma igreja que não se pode tirar quase nada, mas uma frase lá o pastor falou: crente você conhece quando a cadeira cai no pé. É crente, filha? Deixa eu ver a hora que a cadeira cai no pé, a hora que tirarem um tapa na cara, a hora que tocarem na sua ferida, na menina dos seus olhos, a hora que desconfortarem você, a hora que privar você do seu arbítrio, a hora que vindoura, aflição, doença, família, ela vem para nos provar, para avaliar a nossa fé. Então a primeira função aqui é de avaliar a nossa fé. A segunda, porque o que Pedro está usando aqui é a figura do ouro. Essa figura que está usando, é o 1 Pedro 1,7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece. O ouro é um dos metais mais resistentes, mas perece. Ele está dizendo que a nossa fé é mais preciosa que o ouro. Para que a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória, na revelação de Jesus. A nossa fé é provada pelo fogo, como ouro, meu irmão. O primeiro sentido é autenticar a fé. O segundo, por que o ouro passa pelo fogo? Para tirar as impurezas. Com a massa, autentica a fé, separa bode de ovelha, joio de trigo. Com os santos, a provação, ela tem o fim de purificar você, assim como o fogo tira as impurezas do ouro, deixa ele legítimo, deixa ele maciço, assim as provações ardentes, elas vêm nos purificar do mundanismo, do pecado, da lascívia, da incredulidade. Vem purificar os santos, vem santificar os santos. É isso que ela vem fazer.
ela tem um propósito. Ela está te conformando à imagem de Jesus. Ela está elevando você à estatura do varão perfeito. Deus sabe que tem ídolos no seu coração. Deus sabe que tem detritos, sujeira. Deus sabe que ali, entre você e a videira, tem algo bloqueando a seiva. Tem um elemento estranho, um corpo estranho. É um vício, é uma prática, é uma avareza, uma vaidade. É algo material, é uma falta de perdão, é ferida, bloqueio. A provação vai expurgar esse corpo estranho. A provação vai tirar esse detrito. A provação vai trucidar a vaidade, trucidar a avareza, a soberba, a lascívia, a prostituição. A prova vem botar você de joelhos para você ser purificado, meu irmão. Quantos estão entendendo? Diz amém. E a hora não para. Por isso que ela vem. Sabe por que dói? Porque queima. Por que dói, Selma? Por que dói, Jerônimo? Por que dói, irmãos? Porque Deus está purificando você, aperfeiçoando. No português simples, te fazendo um cristão melhor, mais santo, maduro, espiritual. Ele está dilatando a sua fé. Meu Deus, sabe por que a prova vem? Sabe por que a prova vem? Para um dia você poder dizer: oh, não sou eu que vivo, mas Cristo é quem vive em mim. O eu foi queimado, dissipado, trucidado, e a vida que vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. É para isso que o fogo vem, é para matar as convicções humanas, os valores terrenos, para dizer: não sou eu que vivo, para poder dizer: por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Para poder dizer: longe de mim gloriar-me em outra coisa, a não ser na cruz de Cristo. Eu queria ter essa audácia, falar isso aí eu falo, eu imito bem, eu maquio, eu me transfiguro de apóstolo Paulo. Eu quero ver teu tutano lá dentro, para dizer: longe de mim gloriar-me em outra coisa, a não ser na cruz de Cristo, para a qual eu estou morto para o mundo, e o mundo para mim. No original, crucificado para o mundo. Ah, meu Deus do céu. Lembra daquela mulher lá? Irmã do pastor Eurípides? Como é que é o nome daquela mulher, gente? Como? Cida. Eu não sei de onde saiu uma mulher dessa, não. Mulher não tinha um dente na boca, mulher. É esquisita, nunca vi essa mulher na minha vida. Essa mulher chegou para mim um dia assim: Paulão, eu estou orando para Deus me conceder o estado de graça que Ele deu ao apóstolo Paulo, quando ele escreveu: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu falei: o que essa mulher está falando? Como é que é? Eu estou orando para Deus me dar o estado de graça que deu ao apóstolo Paulo, quando ele escreveu: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu nunca mais esqueci disso aí. De onde essa mulher tirou isso, gente? O que é isso? Eu nunca escutei isso na minha vida. O que é isso aí? Eu sei que essa mulher ia dentro de boteco, arrancava bêbado pelo colarinho, expulsava o demônio, dava banho, cortava o cabelo e levava para a igreja. Isso eu sei dessa mulher. Por isso que Deus tem que mandar a prova. Por isso que se Deus deixa essa nação como ela está, eu não sei o que vai acontecer. A igreja moderna é agora o período de Laodiceia. Teve Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, Sardes.
Agora é Laodiceia, gorda, abastada, rica, tem tudo a igreja de hoje. Faz culto para marciano se quiser via satélite, mas é pobre, desgraçada, cega e nu. Somos nós. E vem para nos provar. Como coisa estranha, ele repete mais uma vez, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Aqui é o hebraísmo, Pedro está dando ênfase, gente, não é absurdo sofrer, gente. Crente vela crente, crente morre, crente pega câncer. Quantas pessoas na família do David Wilkerson tiveram câncer? A mulher teve, os filhos teve. 5 pessoas da família David Wilkerson, o maior homem de Deus que eu conheci vivo. Família do homem tudo com câncer. É porque ele estava em pecado, é porque ele era um falso profeta. Não, é porque acontece. Deus na sua onisciência faz uso da dor para um propósito que eu não enxergo, para algo infinito e eterno, meu irmão. Oh, meu Deus do céu. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, a Bíblia diz assim: escuta com precisão, conheço um homem há 14 anos, que se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céus, e viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem ver. Pela grandeza das revelações que me foi concedida, para que não me ensoberbecesse, foi colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Pelo que orei 3 vezes ao Senhor, pedindo que o tirasse de mim, e por 3 vezes ele respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa no sofrimento. Ele repete: não estranheis, por quê? O que Paulo está dizendo no texto de Coríntios? A dor, nesse texto, foi colocada por Deus, não foi nem pelo diabo. Deus é que colocou o espinho. Aí o diabo esbofeteando, o diabo vinha para humilhar Paulo por causa do espinho. Essa é a interpretação. Ah lá, você ora e Deus não te cura, mais ou menos isso. Mas não foi o diabo que pôs, foi Deus. Em Gálatas, pressupõe-se que o espinho na carne de Paulo era uma doença. 90% dos teólogos contemporâneos discordam, porque Paulo jamais poderia ficar doente. Mas tudo leva a que ele ficou doente. Aflição, dor. Ele pediu para Deus tirar. Aí Deus falou que fez uma dobradinha com Pedro. Não, é normal, é comum. Eu não vou tirar não. 3 vezes, tira? Não. Aí Deus responde assim: a minha graça te basta. Sabe o que significa, Vânia? Muitas vezes Deus não vai curar a doença, muitas vezes Deus não vai dar aumento de salário, muitas vezes Deus não vai tirar a dor, Deus não vai cessar o vale, você vai ter que passar, todavia Ele vai conferir graça a você, para você suportar o vale. É isso que Ele vai fazer. Ele pode não livrar você, mas Ele dá graça para você. Graça para você enfrentar, graça para você resistir. É isso. Paulo, tirar o espinho eu não tiro, mas eu dou graça para você suportar ele. E vou te provar como. E vou te provar, sabe como? Não precisa responder não, eu pergunto e respondo para você. Quem aqui está sofrendo há mais de 1 ano? Seja do que for. 1 ano. Ou 2, alguns podem estar 10. Como é que você chegou até aqui? Como é que você está aí trocado, sentado, lúcido, entendendo o que eu estou pregando? Como é que você conseguiu chegar até aqui? Sabe como? Graça.
A graça de Deus, a graça está te conduzindo, a graça está te sustentando, a graça está te dando um upgrade, a graça. Hora que você pensa em desistir, graça. Hora que você vai ceder, graça. Hora que o inimigo vem com fúria, graça. Hora que você pensa que é o fim, graça. Hora que se esgotam as forças, graça. A graça de Deus está sobre você. A graça. Graça. A graça de Deus, meu irmão. 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus das misericórdias, o Pai das consolações e o Deus das misericórdias, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós possamos consolar aqueles que tiverem em alguma tribulação, com a consolação que de Deus nós mesmos somos consolados. Por quê? Se as aflições de Cristo sobre nós sobejam, também as consolações de Deus em nós abundam. A graça de Deus, meu irmão, para consolar todos aqueles que estiverem em alguma tribulação. Graça de Deus. Atos 14:22, confirmando o ânimo dos discípulos, porque importa que por muitas tribulações se entre no reino dos céus. Não estranheis. Importa que por muitas tribulações se entre no reino dos céus. Não estranheis, o sofrimento é comum, ele não evita, mas dá graça para eu passar. Atos 9:16, Deus falando a Ananias: vai, porque esse para mim é vaso escolhido, para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome. Paulo, caminhando para o fim agora, verso 13. Mas, o que é esse mas aqui? Todavia, não obstante, no entanto, alegrai-vos. Ah não, agora Pedro brincou. Ao invés disso, ele está dizendo assim, ó, não estranheis. Porque se bater carro aqui, começa uma murmuração que eu nunca vi. Roubaram a minha casa, vai roubar mesmo, vai roubar o quê? Tem que roubar a casa, não tem? Você tem casa? Tem casa. Ladrão rouba o quê? Ladrão rouba a casa. Você tem o quê? Eu tenho casa. E ladrão rouba o quê? Rouba a casa. Então vai roubar a sua casa. Ao invés de estranhar, vos alegreis. Ferrou tudo. Quando pular na minha casa, pastor Paulo, o irmão volta pensando, eu tenho que ficar feliz? É, mais ou menos, irmão. E se não pular, se ficar muito tempo sem pular, tem que ficar triste. Porque os demônios estão protegendo a casa. Não pula não. Alegrai-vos. Essa palavra quer dizer estar contente. Ficar extremamente alegre. Mas como Pedro pode exigir isso para uma plebe que está desempregada, tendo marido na cadeia e a criança sem comer? E Pedro está mandando aquele povo sobre a servidão romana se alegrar. Como é que pode um troço desse? Como eu me alegro no sofrimento? Como eu me alegro? Como alguém pode se alegrar? Qual é a causa da alegria no sofrimento? Ele vai responder: no fato de serdes participantes de Cristo. Ele está dizendo aqui, meu irmão,
Sabe por que vocês têm que alegrar, cristãos da Ásia Menor? Porque a perseguição faz vocês semelhantes a Cristo, porque a perseguição faz vocês imitadores de Cristo, vocês estão seguindo as pisaduras, estão se assemelhando ao Mestre, se alegrem. A Bíblia diz que em Atos 5:41, e os discípulos retiraram-se dele, da presença dos magistrados, e os discípulos se regozijaram por se acharem dignos de sofrerem pelo nome de Cristo. Você lembra quando Pedro pregou? Os membros do Sinédrio, Atos 3, 4, 5. Manda pegar esses caras. Desce a ripa, açoita, e advertem eles. Não falam mais nesse nome. Os caras saem com as costas talhadas, sofrendo uma quarentena, 39 menos uma nas costas, sendo tratado como cachorros, e Pedro e os apóstolos seguem saindo, gritando, aleluia, porque nós estamos sofrendo como nosso Mestre, estamos nos assemelhando como Ele, por isso estamos alegres. É isso que Jesus está dizendo. Ele está permitindo essa graça de você sofrer, assim como Ele sofreu, de seguir as pisaduras, de honrar o nome dEle, de representar o reino dEle, através da justiça. Se alegre, minha irmã, se alegre por ser escolhido por Deus para passar o que está passando, se alegre. Tiago 1:2 diz, mas irmãos, tende por motivo de alegria, o passardes várias provações. Vamos terminando então. Para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu vou tentar explicar isso aqui. É fácil, mas parece que é meio chato de explicar. Vos alegreis, para que na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis também. Se alegra por você estar sofrendo, porque quando Cristo voltar, a revelação da glória, para buscar vocês, aí o regozijo será pleno. Vocês vão ter de fato motivos para se alegrar, porque todo sofrimento cessará, então vocês serão glorificados e vos regozijarão para sempre. É por isso que Deus não tira todo o sofrimento da terra. Por quê? Para haver uma expectação do alívio futuro, para haver uma aspiração da alegria na glória. É por isso, para que você deseje o céu, para que você aspire, almeje aquele grande dia, onde toda dor, morte e sofrimento será tirado. Último versículo e acabamos, verso 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aí Pedro termina assim, cristãos, se pelo nome de Cristo vocês estão sofrendo, sendo ultrajados, caluniados, perseguidos, ele vai usar o termo aqui, bem-aventurado, mas não é o mesmo bem-aventurado de Mateus 5, que lá quer dizer mais do que felizes, plenos. O bem-aventurado aqui é aprovado. Se pelo nome de Cristo, está passando pelo nome de Cristo, irmã Lúcia? Está passando Cleusa? Está passando Líria? Está passando Leandro? Bem-aventurado você é. Está aprovado. É isso aí mesmo. Deus está assim, está correto, está aprovado, bem-aventurado. Por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Paulo aqui está fazendo alusão a duas coisas: o Espírito Santo e a Shekinah
do Antigo Testamento. Primeiro Paulo está dizendo, perto dessas pessoas está a presença de Deus. Não tem dinheiro, não tem saúde, não tem amigo, mas tem a presença de Deus com você. E a glória é a Shekinah, o brilho de Deus está estampado na sua face. O brilho de Deus está estampado na sua face. A ideia que Pedro quis dar aqui no final é assim: filhos, vocês não têm nada na terra, mas vocês têm tudo nos céus. É mais ou menos isso. Vocês não têm nada na terra, mas vocês têm muito no céu. Você já conversou com alguém que está sendo provado? Estou falando crente mesmo, crente, que está sofrendo, que está sentindo dor. Você já viu tanto que ele está humilde, quebrantado, gracioso? A presença de Deus está do lado dele, e sobre ele repousa a glória de Deus. Ele reflete a graça, exala o bom perfume de Cristo. Amados, não estranheis a ardente prova. Vocês são participantes de Cristo, e quando Ele se manifestar, vocês vão se regozijar e alegrar com Ele. Curve as suas cabeças agora, vamos orar.